Oi pessoal, hoje a gente termina o projeto de leitura da Ilíada do Homero com o canto 24, que é o canto que encerra esse livro. Lembrando que para quem quiser assistir os vídeos anteriores, aqui na descrição desse vídeo tem o link para a playlist da Ilíada e lá tem todos os vídeos na ordem. No canto anterior, o canto 23, a gente acompanhou os jogos em honra a Pátroclo e também o funeral de Pátroclo, lembrando que Aquiles estava lá também com o corpo de Heitor, morto por ele no canto 22. O canto de hoje começa no final dos jogos em honra a Pátroclo, com Aquiles ainda muito triste pela morte do amigo e relembrando os bons momentos que eles passaram juntos. E Aquiles, ainda não satisfeito com a sua vingança, ultrajava o cadáver de Heitor como uma maneira de se vingar ainda mais da morte de Pátroclo que tinha sido causada então por Heitor. Esses ultrajes ao corpo de Heitor deixavam os deuses bastante indignados, desconfortáveis, e Apolo protegia o corpo de Heitor para evitar estragos maiores. Alguns deuses sugeriam roubar o corpo de Heitor para evitar que Aquiles causasse estragos ainda maiores nesse corpo, mas os deuses não entravam em consenso sobre isso. Zeus então tem a ideia de chamar Tétis, que era a mãe de Aquiles, para que ela consolasse o filho. E com essa ideia, Zeus pretendia que ela fizesse Aquiles mudar de ideia sobre esses ultrajes ao corpo de Heitor e também aceitar o resgate que Príamo, pai de Heitor, estava disposto a pagar por aquele corpo. Íris vai então até o fundo do mar para chamar Tétis, porque Tétis era uma ninfa do mar, e diz que Tétis deveria ir até o Olimpo porque Zeus tinha um assunto muito sério para conversar com ela. Íris e Tétis vão então até o Olimpo, e lá no Olimpo Zeus diz para Tétis que há 9 dias os deuses estavam divididos sobre o que fazer em relação a Aquiles, que não parava de ultrajar o corpo de Heitor. Zeus pede que Tétis oriente Aquiles a parar com aqueles ultrajes cometidos contra o corpo de Heitor e também pede para que ela oriente ele a aceitar o resgate que Príamo, pai de Heitor, estava disposto a pagar pelo corpo do filho. Tétis obedece Zeus, vai até Aquiles, passa essas orientações para o filho e ainda consola ele porque Aquiles estava muito triste ainda por conta da morte do Pátroclo. Enquanto isso, Zeus pede para que Íris vá até Troia para conversar com Príamo e dizer para Príamo procurar Aquiles e oferecer um resgate pelo corpo de Heitor. Príamo deveria ir sozinho, sem levar nenhum guerreiro junto, mas levar só um arauto bastante idoso que conduziria o carro de mulas que traria de volta, então, o corpo de Heitor. Íris vai então até Troia e encontra Príamo e a família extremamente tristes com a morte de Heitor. Íris dá o recado de Zeus para Príamo e Príamo então manda preparar um carro de mulas e que esse carro de mulas fosse carregado com muitas riquezas para pagar então o resgate do corpo de Heitor. Príamo conta para a esposa, Hécabe, que ele iria então até os acaios para tentar resgatar o corpo do filho, mas Hécabe fica com muito medo de que os acaios talvez pudessem fazer algum mal para Príamo, inclusive matar Príamo, e pede para que ele desista da ideia e não vá, então permaneça na segurança de Troia. Mas Príamo responde que ele vai sim, que ele está decidido a tentar recuperar o corpo de Heitor e começa a escolher alguns objetos valiosos que vão fazer parte do pagamento do resgate desse corpo. Príamo então chama os seus filhos, Príamo tinha vários filhos, alguns deles aparecem na Ilíada, ele grita com esses filhos, chama de preguiçosos, e diz que todos os filhos que tinham algum valor já tinham morrido, sobrando então só os filhos preguiçosos. Os filhos de Príamo também trazem riquezas para compor esse pagamento pelo resgate do corpo do irmão, e enquanto isso Hécabe pega uma taça de vinho para eles fazerem libações aos deuses e pedirem proteção aos deuses com essas libações. Príamo faz as libações, pede por proteção a Zeus e também pede um sinal a Zeus de que Zeus protegeria ele, e ele queria que esse sinal fosse na forma de uma ave, e Zeus então acata esse pedido e envia uma ave como sinal de proteção a Príamo, e depois que Príamo avista essa ave, ele parte então em direção ao acampamento dos acaios, no carro de mulas que está coberto de riquezas para pagar esse resgate do corpo de Heitor.
Zeus pede que Hermes acompanhe Príamo nessa ida até o acampamento de Aquiles, para que Hermes não deixasse que nada de mal acontecesse a Príamo e principalmente que nenhum acaio visse Príamo indo até lá. O arauto de Príamo, que conduzia o carro de mulas, vê o vulto de Hermes, mas não sabe que é Hermes, fica com muito medo e diz para Príamo que eles deveriam voltar, porque era muito perigoso ir até os acaios, porque provavelmente eles seriam vistos. Príamo fica aterrorizado de saber que tinha um vulto observando eles, mas o vulto chega mais perto, esse vulto revela que é Hermes, pega Príamo pela mão e diz para Príamo não ter medo de nada, porque ele estava então sendo protegido por Hermes. Depois de conversar com Príamo, quem assume as rédeas do carro de mulas é Hermes. Eles vão então até o acampamento dos acaios, parando na frente do fosso e do muro construído pelos acaios. Hermes faz os guardas adormecerem e abre ele mesmo os portões do muro dos acaios, que era um portão muito pesado, e ele e Príamo vão então até a tenda de Aquiles, mas Hermes diz que Príamo deveria entrar sozinho nessa tenda. Príamo entra nessa tenda sem ser visto e encontra Aquiles terminando de jantar e se atira então aos pés de Aquiles, se agarra aos joelhos dele e beija as mãos de Aquiles. Aquiles se assusta com Príamo aos pés dele, porque ele tinha chegado de repente, sem ser anunciado e sem ser visto, e Príamo então se lamenta sobre a guerra e diz que veio pedir o corpo de Heitor de volta e que ele estava disposto então a pagar um resgate por esse corpo. Aquiles e Príamo choram as perdas que eles tiveram na guerra, com Aquiles chorando então a morte de Patroclo e Príamo chorando a morte de Heitor. E Aquiles também fica bastante comovido com Príamo, porque ele sente falta do próprio pai, que tem a mesma idade que Príamo. Príamo pede então para ver o corpo de Heitor e deseja que Aquiles usufrua ainda de muitas riquezas por ter deixado então Príamo vivo. Aquiles pede que alguns companheiros envolvessem o corpo de Heitor em mantos para facilitar o transporte desse corpo de volta para Troia, mas antes disso ele pede que as escravas lavassem e ungissem o corpo de Heitor, mas sem Príamo ver, para não deixar Príamo ainda mais triste. Depois disso, Aquiles coloca o corpo de Heitor no carro de mulas de Príamo e pede desculpas para Patroclo por ter entregado o corpo de Heitor. Aquiles volta de novo para sua tenda e diz para Príamo que o corpo estava preparado para ser levado de volta para Troia e ainda convida Príamo para jantar e passar a noite ali e fazer essa viagem de volta para Troia então na manhã seguinte. Príamo acaba aceitando, as refeições são preparadas e servidas, e depois disso Príamo pede um lugar para dormir para Aquiles, e Aquiles pede então para as escravas prepararem uma cama para Príamo. Aquiles ainda pede para Heitor quantos dias ele levaria nas cerimônias fúnebres em honra a Heitor, porque Aquiles desejava suspender os conflitos durante esses dias de homenagens a Heitor, para deixar os troianos fazerem as suas cerimônias fúnebres em paz. Príamo pretendia erguer uma sepultura para Heitor depois de 12 dias de cerimônias fúnebres. Aquiles concorda em suspender os conflitos durante esses 12 dias, então, para os troianos poderem fazerem essas cerimônias em paz. E depois desses 12 dias, então, os conflitos recomeçariam. Depois dessa conversa, Príamo vai dormir e Hermes fica se perguntando sobre como tirar Príamo dali sem ser visto, porque só Aquiles e umas pessoas mais próximas sabiam que Príamo estava ali e o restante dos acaios não sabia, então existia um perigo de Príamo ser pego pelos acaios. Hermes vai então até onde Príamo estava dormindo e pergunta por que ele estava dormindo tão calmamente, cercado de inimigos, só porque Aquiles tinha poupado a vida dele. Príamo então acorda bastante assustado e vai acordar Ideu, que era o arauto dele que conduzia as mulas, para eles se prepararem para ir embora. Hermes conduz Príamo e Ideu para fora do acampamento dos acaios sem serem vistos, mais uma vez, da mesma maneira que eles chegaram, e eles passam então a noite voltando para Troia carregando o corpo de Heitor no carro de mulas. Príamo chega em Troia no início da manhã, trazendo o corpo de Heitor, e a única pessoa em Troia que vê Príamo chegando é a filha dele, Cassandra, que acaba acordando toda a cidade com os seus gritos de tristeza. Os troianos então saem dos muros da cidade para ir ver
o corpo de Heitor, que estava chegando carregado pelo carro de mulas, e todos ficam muito tristes pelo fim trágico de Heitor. Depois que Príamo entra em Troia com o corpo de Heitor, ele pede para que tragam lenha para que comece a ser montada então a pira crematória de Heitor. A lenha é trazida, as cerimônias fúnebres são feitas e Heitor então é cremado no 10º dia. Os restos de Heitor são recolhidos pelos irmãos e colocados em uma urna de ouro. Depois disso, então, é erguida a sepultura de Heitor e com isso termina o canto 24 e também a Ilíada. E nesse último canto da Ilíada, a gente não vai ter o desfecho da Guerra de Troia, como talvez se poderia esperar. Isso porque a temática da Ilíada é muito mais sobre a ira de Aquiles do que sobre a Guerra de Troia em si. E é justamente por isso que a Ilíada traz esse ciclo de ira de Aquiles desde lá do canto 1, com o desentendimento com Agamenon por conta de uma escrava, que leva Aquiles a retirar as suas tropas que apoiavam os acaios desse conflito, gerando um enfraquecimento dos acaios. Mas depois da morte de Patroclo, Aquiles deixa esse desentendimento com Agamenon de lado e passa a querer vingar a morte de Patroclo e volta então com as suas tropas para combater os troianos, vingando a morte do amigo, e assim se encerra esse ciclo de ira de Aquiles. Depois da morte de Heitor, os conflitos entre acaios e troianos continuam. A gente não vai ter um desfecho desses conflitos, como eu comentei, mas a gente vai ter sim alguns indícios de quem foi o lado vencedor e o que aconteceu com alguns desses personagens. No canto 12, aqui da Ilíada, bem no iniciozinho do canto, tem um pequeno salto para o futuro que mostra quem foi o lado vencedor desse conflito. E nesse salto para o futuro a gente descobre que quem ganhou a guerra foram os acaios e que Troia acabou sendo destruída depois da guerra. Então, mesmo que o final do livro não traga o desfecho da Guerra de Troia, a gente sabe quem foi o lado vencedor. E na Odisseia, que vai ser o nosso próximo projeto de leitura, também vão ter alguns trechos que vão nos mostrar o que aconteceu nesses conflitos depois da morte de Heitor. No canto 4 da Odisseia, por exemplo, a gente descobre que Menelau conseguiu recuperar Helena, que Helena voltou a ser esposa de Menelau, e que Helena ainda se sentia bastante culpada pelos conflitos em Troia, mas se a gente analisa bem a história da Ilíada, a gente vê que Helena, na verdade, não tem culpa de nada, e que a culpa é muito mais do orgulho dos homens e da falta de diplomacia dos homens, que não conseguem resolver as coisas no diálogo, e partem então para a guerra. A gente também descobre que Menelau é um dos únicos que se dá bem nessa história e que consegue voltar para casa com o seu objetivo cumprido e com muitas riquezas. E também é no canto 4 da Odisseia que a gente vai ter a primeira menção ao famoso cavalo de Troia, que não aparece na Ilíada. E é no canto 8 da Odisseia que a gente vai ter mais contexto sobre o cavalo de Troia, quando é cantada uma canção sobre esse cavalo de madeira. Nessa canção do canto 8, a gente descobre então que foi dado um cavalo de madeira de presente aos troianos e que esse cavalo de madeira, na verdade, de presente não tinha nada e que ele estava recheado de guerreiros acaios que depois de algum tempo saíram de dentro desse cavalo e tomaram a cidade de Troia. E no canto 11 da Odisseia, a gente também descobre que a maioria dos personagens da Ilíada acabou morrendo e que um dos únicos que se deu bem foi Menelau, quando Odisseu desce até o Hades e encontra as almas de vários guerreiros que combateram ao lado dele na Ilíada. No Hades, Odisseu também encontra as almas de Aquiles e de Patroclo, provando que aquela profecia sobre a morte de Aquiles, que a gente ouviu tanto durante a Ilíada, era verdadeira. A Ilíada é uma história extremamente violenta, que narra então um episódio bastante curto de alguns dias, que vai retratar a ira de Aquiles no 9º ano da Guerra de Troia. E assim a gente termina o projeto de leitura da Ilíada e logo logo a gente vai começar no projeto de leitura da Odisseia, que vai tratar dos esforços de Odisseu para tentar voltar para casa depois dos conflitos em Troia. Eu particularmente acho a Odisseia bem mais interessante do que a Ilíada, uma leitura bem mais prazerosa, e por isso eu estou bastante contente de dividir esses vídeos com vocês, e claro, fica aqui o meu convite para que vocês acompanhem também então o projeto de leitura da Odisseia.
Eu também gostaria, claro, de agradecer a todo mundo que acompanhou esses vídeos e a todos os comentários super bonitos que eu recebi. E espero que esses vídeos tenham ajudado aí nos processos de leitura da Ilíada. E sou muito grato a vocês que acompanharam. Hoje, então, a gente se despede da Ilíada. Muito obrigado de coração a todo mundo que acompanhou e apoiou esse projeto. E a gente se vê logo logo no projeto de leitura da Odisseia. Um abraço e até lá!